Graças a Deus, mais uma noite na presença. Título de entendimento bíblico sobre a eficácia desse sangue. Quero ler um texto em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Versículo 11, 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amém. Até aqui, o escritor de Hebreus, ele faz um contraponto entre a lei e a graça, entre a superioridade de Cristo em relação a Moisés. Ele aponta a superioridade da nova aliança em comparação com a antiga aliança. Ele também apresenta Cristo como sumo sacerdote em relação ao sacerdócio levítico. Então o escritor de Hebreus, com grande maestria, ele apresenta Jesus como alguém superior, e o sangue de Jesus também superior ao sangue de animais, ao sangue de bodes, de ovelhas, de novilhas e suas cinzas. Ele apresenta todos esses aspectos como agentes de purificação. Quando alguém pecava, normalmente atribuía um derramamento de sangue para que essa pessoa fosse perdoada. Então, ele faz um contraponto, dizendo: se aquele sangue do animal purificou os pecadores por um tempo, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que foi vertida uma única vez para redimir todos aqueles que nele creem. Então o sangue, meus irmãos, não é somente um símbolo, o sangue é uma realidade. O sangue de Jesus é um tema extremamente importante, relevante. O sangue de Jesus, de Gênesis a Apocalipse, é mostrado como um agente de perdão, de purificação, e Cristo, através do seu sangue, está ali, salvando, perdoando, curando. E nesse estudo, eu quero mostrar para vocês a dimensão do poder do sangue de Jesus, ok? O sangue dele não é apenas um símbolo, é o centro do Evangelho, o fundamento da nossa salvação e a base da nossa vida espiritual. O derramamento de sangue, ele mostra libertação, uma nova aliança, perdão e purificação.
olhando um pouco para a perspectiva deste sangue, vocês precisam saber, em primeiro lugar, o sangue revela o cumprimento de um plano de Deus. O derramamento de sangue está dentro do escopo do projeto de Deus chamado salvação. Salvação não é um acidente, porque tem gente que pensa, Deus criou Adão, colocou ele no jardim, formou Eva, colocou os dois no jardim, aí veio a serpente, enganou eles pecaram, e Deus, como é que está nessa história? Ai, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Adão pecou, Eva pecou, não era para acontecer, claro que não era, mas aconteceu, e agora, que farei eu? Imagine Deus assim, isso não o torna Deus. É óbvio que ele já tinha tudo planejado, até porque nós fomos salvos antes da fundação do mundo. O cordeiro vertido, seu sangue, foi derramado antes da fundação do mundo. Deus já conhecia todas as coisas. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, o derramamento de sangue faz parte de um projeto, faz parte de um plano, faz parte de algo maior. Quando a gente olha, por exemplo, para Levíticos, capítulo 17, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: pois a vida da carne está no sangue, eu o dei a vocês, para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Veja, a vida da carne está no sangue. É o sangue que faz propiciação pela vida. O sangue foi escolhido por Deus como o substituto. Por que substituto? Porque o culpado não morreria, o inocente é que morreria no lugar dele. Por que Adão e por que Eva não morreram? Ah, pastor, mas eles morreram por dentro. Eu sei, eles morreram no espírito, mas eles deveriam morrer também literalmente. E por que não morreram? Porque Deus verteu um sangue, houve um sacrifício. Aquele sacrifício, o primeiro sacrifício, foi Deus quem fez. E aquele sangue derramado foi para remir os pecados de Adão e de Eva. Aí Deus os expulsara do jardim, só que Deus havia feito uma expiação pelos pecados deles. E a partir dali, Deus estava determinando o padrão do sangue derramado para salvar o homem pecador. Então nós vamos ver, a partir de Adão, já a prática de derramamento de sangue, a vida do animal substituindo a vida do homem. O homem pecador deveria morrer. E por que não morreu? Porque o sangue do inocente, o animal, foi vertido no lugar dele. Esse derramamento do sangue substitutivo que rege a lei já estava apontando para o futuro. E quem era o futuro? Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Assim como o sangue do animal salvava o homem pecador, igualmente o sangue de Jesus salva-nos até hoje. Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 28. Isto é meu sangue. Então Jesus estava na última ceia. Ele pega o cálice, ele mostra para os discípulos, isto é, meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Então Jesus estava mostrando para os discípulos um ato profético, simbólico, já fazendo menção da sua morte. Ele dizia, esse vinho é o meu sangue.
Assim como esse vinho que estamos bebendo hoje, eu derramarei meu sangue. E quando isso acontecer, eu vou redimir, substituir, libertar e perdoar os pecados da humanidade. Como a ovelha morria para salvar um pecador, Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu para salvar todos os que nele creem. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 14, o escritor de Hebreus, que fala muito sobre esse assunto, ele diz o seguinte: porque por meio de um único sacrifício, olha só isso, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre. Isso é poderoso demais, gente. Um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre é por toda a eternidade, os que estão sendo santificados. Deus, através de Cristo, o seu sangue vertido, foi feito uma única vez. O animal tinha que morrer sempre, mas Cristo morreu uma vez. O seu sangue foi vertido uma vez. O sangue do animal tinha poder transitório e passageiro, mas o sangue de Jesus tem poder eterno. É para sempre. Esse sangue tem poder de perdoar pecados, os que estão sendo santificados. Logo concluímos que o sangue de Jesus, ele é substitutivo e ele é suficiente. Este sangue é poderoso para perdoar pecados. Por isso, ele não precisa se repetir. E eu falo do sacrifício, ele não precisa acrescentar mais nada. O sacrifício de Jesus é suficiente na cruz para perdão. Tem gente querendo acrescentar coisas ao sacrifício que é de Cristo. Não, nós aceitamos o sacrifício pela fé. E tem gente querendo ser perdoado, purificado, santificado por obras, acrescentando coisas onde o sacrifício de Cristo não exige. Todo o peso, todo o fardo, toda a carga, toda a dor, Cristo levou sobre si. O sangue foi vertido para purificar pecados. Eu preciso apenas crer e eu serei lavado, remido pelo poder desse sangue. Mas o que as pessoas hoje querem ensinar? Que você, para ser perdoado, precisa fazer alguma coisa além, carregar um peso que não é seu, é o peso de Cristo. Para você ser perdoado, você tem que fazer penitências. Para você ser perdoado, você tem que se automutilar. Para você ser perdoado, você tem que pagar. Para você ser perdoado, você tem que se sacrificar. Não, é o sacrifício de Jesus suficiente que perdoou e perdoa os nossos pecados. Oh, glória a Deus, irmãos. Este sangue que aponta para a vida de um inocente é o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, que nos perdoou e é completo e suficiente. Então a primeira coisa que você precisa saber: o sangue faz parte do plano. O sangue não foi derramado à toa. O sangue não foi derramado por acidente. O sangue foi derramado debaixo de um projeto. Os animais que eram mortos estavam dentro do plano de Deus. Cristo morreu debaixo do plano de Deus. Ninguém tirou a vida de Jesus. Foi Jesus que entregou a vida dele. E por que Jesus entregou a vida dele? Porque fazia parte do plano. Tem gente que acha, coitadinho de Jesus, não tem coitadinho não, irmão. Ele se entregou. Foi ele como uma ovelha muda ao matadouro. Foi ele que deu a cabeça, pode degolar, pode crucificar, porque ele tinha poder de pedir legiões de anjos e matar todo mundo.
aqueles algozes que batiam nele, que cuspiam nele, ele tinha poder para matar todos, mas não fez. Por quê? Porque o sangue dele tinha que ser derramado, porque se o sangue não derrama, não tem perdão, mas se o sangue derrama, todos os que nele creem são perdoados. E glória a Deus pelo sangue poderoso de Jesus, aleluia. Segundo lugar, esse sangue, eu já dei alguns spoilers aqui, ele tem alguns benefícios, e vamos falar sobre esses benefícios. Olha, o sangue faz parte de um plano, e dentro desse plano, o que Deus tinha em mente, quando esse sangue derramava? Para quê? Por quê? Com que propósito esse sangue foi derramado? Então deixa eu apontar para vocês algumas características, algumas dimensões que esse sangue ele promoveu na raça humana e principalmente na vida dos que creem. Vamos lá. O sangue de Jesus traz perdão para os pecados. Isso aqui precisa estar tão latente no seu coração, que você precisa descansar em Deus. Descansar não para pecar, mas descansar para saber que se acontecer esse acidente na tua vida, você tem o recurso do sangue de Jesus Cristo. Não é para se martirizar, é para se arrepender. Não é para fugir, é para crer no sangue. Não é para se desesperar, é para aceitar o poderoso sangue de Jesus na sua vida. O sangue perdoa pecados. Veja o que está escrito em Hebreus, capítulo 9, 22. Sem derramamento de sangue não há perdão. Olha o que o escritor está dizendo, hein? Sem derramamento de sangue não há perdão. Por que Jesus entregou a vida? Porque sem derramamento de sangue não há perdão. Porque Jesus foi até o fim na cruz? Porque se o sangue não tivesse sido derramado, não tinha perdão. E se não há perdão, não há salvação. Se não há salvação, todo o plano que Deus construiu, ele era um plano falido. Mas como Deus nunca errou e nem vai errar, Jesus ele entrega-se naquela cruz para que por meio do seu sangue fôssemos perdoados. Olha o que está em Efésios, capítulo 1, versículo 7. Efésios 1, 7. Nele, Jesus, temos a redenção. Pastor, o que é redenção? Resgate, libertação, cancelamento de dívida. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. Veja, por meio do seu sangue. O perdão dos pecados é o benefício que o sangue derramado provocou, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Meu Deus do céu, a graça de Deus, rica. Quando você fala em riqueza, você se lembra do quê? Uma pessoa rica, abundância, ou não? Pode entrar no mercado sem precisar ver preço de nada, né? Pode entrar no restaurante sem ficar vendo o preço do cardápio, né? Ou seja, você fala em abundância, você fala em alguém que pode até ostentar, ok, alguém que é rico. Então o que Paulo está dizendo? A graça e a riqueza da graça. Isso fala que a graça ela é transbordante, ela ostenta, sim, ela é ostensiva, ela é exuberante, ela tem para dar. Jesus não derramou graça a conta gota. Jesus ele não economiza graça. Eu vou dar para essa porque vai que vai faltar para outra, né? Não, a graça é abundante, é poderosa. Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
Aleluia. A gente olha para essa sociedade corrupta, a gente olha para esse mundo tenebroso, a gente olha para essa sociedade pervertida, e o que mais a gente enxerga é gente pecadora e pecaminosa, que a gente chega a pensar: meu Deus do céu, quanta imoralidade, quanto pecado, e está tudo certinho até aí. Só que não se esqueça, se a sociedade está mergulhada no pecado, no céu tem graça maior do que o pecado para perdoar, redimir, resgatar, libertar qualquer um que nele crer. Nele, em Jesus, nós temos a redenção. O que é redenção? Resgate, libertação, perdão. Do que? Dos pecados. Pelo que? Pelo seu sangue. Já que sem derramamento de sangue não tem perdão, então Jesus veio para derramar seu sangue para perdoar. Ele morreu para nos perdoar. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. O sangue de Jesus nos tirou das trevas. Olha só: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, quando Jesus, ele verteu o seu sangue naquela cruz, ele nos resgata das trevas. Redenção é resgate, redenção é libertação. Nós fomos resgatados de onde? Das trevas. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós estávamos na escuridão da incredulidade, das trevas, mas o sangue foi vertido, e quando aquele sangue foi vertido, todos o que nele crê tem acesso a Cristo, e Cristo, por meio do sangue, nos tira das trevas, nos resgata das trevas, nos traz para a luz. E qual é a nossa condição, gente, quando a gente sai das trevas e vem para a luz? Já perdoados. Aleluia, já perdoados. Quando você sai das trevas e vem para a luz, você não vem de qualquer jeito, você já vem lavado, limpo, purificado, santificado pelo poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, mas a salvação é devagar, a santificação é assim? Ela é assim, mas ela é imediata também. A santificação aos nossos olhos, o fruto do Espírito, transformação de caráter, essas coisas, para nós, ela é processual. Agora, Deus, com o seu plano, tudo é imediato. Tudo é imediato. Então Ele te salva, Ele te limpa, Ele te purifica, te santifica no poder do sangue e já te traz pronto para o reino de Deus. Agora, é óbvio que Deus vai trabalhando na sua vida para a sociedade, libertação e coisas parecidas. Só que a obra da salvação, ela é executada imediatamente na vida das pessoas. Nós estamos falando do poder do sangue. Em primeiro lugar, o sangue tem poder para perdoar pecados. Em segundo lugar, o sangue de Jesus tem poder para nos purificar. Purificar. Veja, não é só perdoado, é purificado. Por que é importante a gente enfatizar isso? Porque o perdão, ele trata a culpa, mas a purificação, ele trata a impureza, a contaminação. O perdão, ele resolve a questão jurídica da coisa, porque todos nós estávamos destituídos da presença de Deus. Juridicamente falando, em um tribunal, pelos nossos delitos e pecados, nós seríamos condenados. Então o que o perdão fez? Ele resolveu juridicamente e nos deu sentença nula. Deus nos perdoou. Nossa sentença foi absolvição, onde seria culpa. Então esse perdão,
ele trouxe e se encarregou de aliviar e nos tirar a culpa. Mas o sangue, ele não faz só isso. E quando eu falo só, eu estou falando em tese, porque isso já é uma grande coisa. Ele não só perdoou nossa culpa, mas ele nos trouxe para a presença dele completamente purificados. Isso aí, meu irmão, é para você entender algo muito poderoso. Veja só, 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A palavra purifica, o verbo purificar aqui, ele está no contínuo, não é purifica no passado. Ele é purifica, purificando. Ou seja, ele age sempre. Não é apenas uma purificação imediata que aconteceu em um tempo da sua história e parece que não acontece mais. Não, o verbo aqui quer dizer que o sangue de Jesus purifica, está purificando e sempre purificará o seu pecado. Então nada do que você fizer será maior do que o poder do sangue para purificar o seu pecado. Todos nós temos que ter essa convicção que o sangue nos purifica diariamente. Segundo, o sangue purifica a consciência. Hebreus 9:14, que foi o texto inicial que nós lemos. Quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O sangue limpa a consciência de obras mortas. Esse sangue limpa a culpa, renova a mente, alivia o fardo, restaura a convicção do coração. Esse sangue, ele traz convicção, certeza, esperança, coisas que a nossa consciência contaminada já não sentia mais. Essa consciência corrompida, agora ela é completamente purificada pelo poder do sangue. Veja, o sangue ele lida com a questão da culpa, que é a questão da consciência. O sangue ele também lida com a questão da alma, que são as impurezas que a contaminam. O sangue ele age de forma plena, completa e suficiente. Hebreus capítulo 13, versículo 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. O escritor mais uma vez está fazendo menção aos ritos da lei, onde o animal era morto fora do santuário. Igualmente Jesus morreu fora dos arredores de Jerusalém, e por isso Jesus que morreu para santificar o seu povo pelo seu próprio sangue. Ele não apenas limpa, mas nos separa para a glória de Deus. O sangue, ele age na consciência, limpando a culpa, ele age na alma, limpando as impurezas, ele também age no espírito, santificando-o para a glória de Deus. Ele age no homem de forma completa, de dentro para fora, de fora para dentro. O sangue tem poder de purificar de todo o pecado. Em último lugar, Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. O sangue nos lava. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém.
Oh glória! O sangue nos transportou das trevas, nos lavou consciência, lavou coração, lavou a alma, lavou o espírito, e agora Ele nos fez reis e sacerdotes para a glória de Deus Pai. É este poder do sangue de Jesus que muda o homem pecador e o transforma e o santifica em uma nova criação. O sangue de Jesus, em terceiro lugar, nos santifica, ou melhor, justifica. Falamos sobre o perdão do sangue, falamos sobre a purificação que o sangue faz, e agora falamos sobre a justificação que o sangue promove. O que é justificação? Justificação é o ato instantâneo, completo, definitivo e judicial de Deus, ao declarar que o pecador que crê em Jesus, em primeiro lugar, não mais será punido. Em segundo lugar, será considerado justo. Em terceiro lugar, será reconciliado com Deus. Isso é justificar. Justificação é o ato divino em que o homem que recebe o sangue de Cristo, em primeiro lugar, ele não é mais punido. Isso é muito importante, porque às vezes nós temos a sensação que Jesus nos salvou, nos trouxe para a luz, mas parece ter uma arma na nossa cabeça que a qualquer momento Ele vai nos lançar no inferno. Não é assim. O sangue de Jesus te purificou de todo o pecado. Se você cair e se arrepender, o sangue de Jesus vai continuar te purificando. Se você confessar e deixar, você vai alcançar a misericórdia. Então não é esse negócio, eu pequei, agora eu estou condenado. Não. O sangue de Jesus te purifica de todo o seu pecado. A justificação, ela atesta para a não mais punição, a justificação desse homem e a reconciliação com Deus. A justificação é um ato divino, não somos nós que nos auto-justificamos. Quem nos justifica é Deus, santo e justo. Ele torna os homens aceitáveis diante dele. Meu Deus do céu. Ele torna os homens aceitáveis diante dele. Como é que a Bíblia, em Romanos 3:23, fala que estávamos, depois que pecamos, destituídos da glória de Deus? Deus não nos aceitaria se não fosse o sangue de Jesus. E isso é importante você saber, que você só é aceito por Deus por causa do sangue de Jesus. E tem gente achando que é bonzinho, né? E tem gente achando que por fazer alguma coisa boa para um ou para outro, Deus é obrigado a aceitá-lo pela sua bondade. Não, meu irmão, Deus não te aceita por sua bondade, Deus te aceita pela bondade de Cristo. Se não fosse o sangue de Cristo e sua bondade, jamais seríamos aceitos por Deus. E por que a justificação é importante? Porque ela nos torna justos, aceitáveis diante de Deus e completamente absolvidos da punição e da condenação do pecado. Só que a justificação, ela tem algo muito especial. Além de nos absolver, além de nos tornar justos, a justificação também, ela nos reconecta a Deus. Volto a dizer, Paulo afirma, e todos nós estávamos destituídos, isso significa longe de Deus, mas quando o sangue foi vertido e cremos em Jesus, o que este sangue fez? Nos aproximou de Deus. O sangue nos trouxe de volta para a presença de Deus. O que Deus fez com Adão quando ele pecou? O afastou da presença dele, tirou ele do jardim. E o que o sangue fez? Trouxe o homem
de volta para o jardim. O sangue trouxe o Adão caído, o Adão perdido, para a volta no jardim. Mas como é que esse Adão caído voltou para o jardim? Cheio de pecado? Não. Absolvido? Cheio de erro? Não. Completamente justificado, completamente santificado. Esse Adão é você, esse Adão sou eu. Nós, quando cremos em Jesus, temos acesso à presença de Deus de novo, e nós estamos completamente justificados diante dEle. Deixa eu te dar algumas referências, para você entender tudo que eu acabei de dizer. Colossenses, ali está Romanos, mas eu vou ler aqui Colossenses 2,14. Depois eu vou ler Romanos. Olha só, Colossenses 2, do 13 ao 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou, isto é, deu vida, juntamente com Cristo. Ele, Jesus, nos perdoou todas as transgressões. Irmãos, não foram algumas, foram todas. Deus não escolheu só as piores ou só as menos piores. Deus simplesmente perdoou tudo, absolutamente tudo. E melhor, Ele cancelou o escrito de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aí tem gente que fala que o diabo fez festinha lá no inferno e precisou Jesus descer no inferno para triunfar sobre ele. Não! Jesus triunfou sobre Satanás na cruz. Já na cruz, ele já estava mostrando o triunfo dele sobre Satanás. O que para alguns parecia derrota e escárnio, no plano de Deus era o triunfo sobre o mal. Satanás estava sendo ridicularizado ali, Satanás estava padecendo ali. Por quê? Porque na medida que o sangue vertia, havia perdão, havia reconciliação e havia justificação para as pessoas que crescem. O diabo foi envergonhado na cruz, o pecado foi perdoado na cruz. Lá na cruz nós temos o tribunal de Deus. Foi ali que Deus declarou todos os que crescem justos pelo poder do sangue que foi vertido naquela cruz. Sabe aquela cédula, a cédula que acusava? Sabe a sua nota promissória de dívida? Sabe aqueles pecados que você tinha que pagar, mas você não tinha condição? Estava tudo escrito ali. O que Jesus fez com aquela cédula? Cravou lá na cruz, e ele estava dizendo o seguinte: tetelestai, está pago, você não deve mais R$1, você não deve mais nada. Aleluia, oh, glória a Deus. E eu fico doido com essa teologia da libertação, onde você, depois de 20 anos de crente, se está acontecendo uma coisinha errada na tua vida, é porque tem um pecadinho do seu passado, do seu bisavô, do seu tataravô. Aí você tem que sentar na mesa, só não é a mesa branca, para confessar, e para tirar, e refrescar, e confessar o pecado do pai, e da mãe, e do tio. E aonde é que está o poder do sangue? Aonde é que está o poder da cruz? Aonde é que está o poder do Cristo que cravou tudo lá? Você não deve mais nada, tudo foi pago pelo sangue, pelo sangue de Jesus Cristo. Essa conversa fiada,
de gente que não tem o que fazer, que não conhece Bíblia e que fica amarrando os incautos sem conhecimento em filosofias vãs, baratas, infundadas, causando mais prejuízo do que benefício para a obra de Deus. Homens amantes de si mesmo, que quer vender livro, que quer vender curso, mas não amam a palavra, ensinam coisas que não condizem com as Escrituras. Você foi liberto, você pertence a Jesus, e isso é suficiente. Isso é suficiente. Ou você crê que o sangue te perdoou, ou você será sempre escravo da sua consciência. Ou você crê que Jesus já pagou sua dívida, ou sua consciência vai sempre te punir no julgamento da sua alma. Você estará ali no tribunal e o capeta do lado de lá apontando o dedo para você. Ou você crê que nenhuma condenação há mais em você, porque você está em Cristo. Ou você vai viver martirizado pela ofensa do pecado. O pecado não tem mais aguilhão, a morte já foi vencida por Cristo, e você está debaixo da graça do Todo-Poderoso. Você é livre, perdoado, justificado. Viva livre, sorria, levante a cabeça e seja feliz na presença do Todo-Poderoso. Oh, irmãos, a gente precisa falar sobre isso, porque tem gente carregando a culpa. Depois de 20 anos de crente, ele ainda acha que porque fez algo de 30 anos atrás, ele está padecendo hoje. Só porque uma coisa deu errado na vida dele, agora ele já começa a olhar para trás, de 50 anos lá para trás, de 20 anos lá para trás, anulando tudo o que Jesus fez, anulando tudo o que Jesus já conquistou por você. Tudo que Ele conquistou na cruz por você, foi em vão? Não foi. Está lá a cédula de acusação que nos era contrária, Ele cravou, removeu, pagou. Viva pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Romanos 5:9. Mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Olha só, Ele nos amou ainda nós no pecado. Agora, Ele está falando da nossa situação presente. Ele nos justificou pelo sangue, para sermos salvos da ira, da condenação eterna, da tribulação. Ele nos salvará da ira, porque Ele nos justificou pelo seu sangue. Romanos capítulo 3, versículo 24, versículo 25. Só lembrando, no 23 estávamos destituídos da glória de Deus, porém no 24, sendo justificados gratuitamente. Oh, glória a Deus, gratuitamente. É pela graça, irmãos, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs. Não foi você que propôs isso, foi Deus que propôs. Não foi você que quis isso, foi Deus quem quis isso. Não foi você que veio, foi Ele que te chamou. Não foi você que correu para Ele, foi Ele que foi atrás de você, por intermédio da graça, por intermédio do Cristo vivo, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no sangue. Grifa isso, marca isso, guarda nas tábuas do coração, pela fé no sangue. De novo, pela fé no sangue. Ou você crê no sangue e seja livre, seja liberto, ou você não crê e seja prisioneiro a vida toda. Ou você crê no sangue e seja livre, seja liberto, ou você vive pelo peso da culpa a vida toda e fazendo descarrego de crente. Ou você fica fazendo macumba gospel, ou você fica fazendo regressão de crente. Ou você crê no sangue e seja livre, ou você fica prisioneiro de cursos de libertação.
libertação. Ou você crê e seja livre pelo sangue, ou você vai ficar debaixo de homens que ensinam doutrinas infalíveis e mentirosas. Ou você crê no poder do sangue, ou você vai viver martirizado a vida toda. Eu criei no sangue, por isso sou liberto. Se você também crê, viva essa libertação para a glória de Deus. Glória a Deus. Ô irmão, dá uma olhadinha para esse crente do seu lado e fala: você crê no poder do sangue? Então, se você crê, você já está livre. Se você crê, então você já está liberto. Se você crê, você já está perdoado. Aleluia. É pela fé, gente. Ou você crê ou não crê. Por que essas pessoas se sujeitam a essas teologias da libertação? Porque não crê. Então ele não crê no sangue. Se ele não crê no sangue, então vai ficar difícil, irmão. Aí eu vou ter que inventar regrinha, eu vou ter que inventar um monte de coisa para aliviar a sua consciência. Isso é culpa. A culpa só existe onde não existe o sangue. Entendeu isso? Guarde isso. A culpa só existe onde não existe o sangue. Se tem sangue, removeu a culpa. Se não tem sangue, então a culpa predomina, a culpa prevalece. Se a culpa prevalece, eu preciso aliviar a culpa. Como é que a gente que é bíblico e crente raiz acredita? Sangue. Mas os crentes que não é raiz, os crentes que não vêm em cu de ensino, os crentes que não gostam de ler Bíblia, como é que ele quer aliviar a culpa dele? Me ensina. Aí vem os caras que não entendem nada de Bíblia, então você senta aqui, vamos lá, vou mapear a sua vida. Quem é seu pai? Quem é seu avô? Seu bisavô? Aí vai, e vai, e vai. O que você fez no verão passado? Aí o que você fez no outono, no inverno? Eu nem lembro. O que você comeu ontem? Aí começa a fazer um monte de parafernália. Aí quando eles vão conectando um monte de coisa que vai criando um filme de ficção científica na sua vida, aí você fala: agora eu descobri, é isso, é isso, é isso, é isso. Agora você vai pedir perdão. Mas eu já não fiz? Não, aqui não valeu. Você tem que pedir perdão tudo de novo. Então tá bom. Então eu peço perdão pelo meu pai, pelo meu amigo, pelo cachorro que eu matei há 50 anos atrás, e por causa, e depois, e vou. Agora sim, você está liberto. Agora você é uma nova criatura. E a fé no sangue? Não valeu de nada? Então deixa eu te ensinar. Para ser liberto, perdoado, justificado, santificado, limpo, só creia no poder do sangue. É isso que Paulo ensina em Romanos, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Tendo sido justificado pelo sangue, Romanos 3, 24, 25. É pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, para a remissão dos pecados dantes cometidos. Está vendo? Dantes cometidos. Tudo que você cometeu no passado, pela fé no sangue, Ele já demonstrou a justiça, Ele já perdoou, Ele já purificou. O sangue também restaura. Olha só, o sangue perdoa, o sangue purifica, o sangue justifica e agora o sangue restaura. Restaura o quê? Olha só o que o sangue faz. Efésios capítulo 2, versículo 13 e versículo 14. O que o sangue restaura? Em primeiro lugar, ele restaura nossa comunhão com Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Ô irmão, isso aqui a Bíblia é maravilhosa, né? Olha, antes vocês estavam longe, porém agora vocês foram aproximados, atraídos, mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Meu Deus do céu. Isaías capítulo 59, versículo 2, o pecado, ele é como uma barreira que nos separa de quem? De Deus. Então o pecado
era uma barreira de inimizade. Anote isso no seu coração. Sem Cristo, eu e você éramos inimigos de Deus. O homem sem Cristo é inimigo de Deus. Por quê? Por causa do pecado. A barreira da inimizade nos separa de Deus. E como essa barreira caiu? Como essa barreira se desfez? Paulo explica teologicamente, mediante o sangue de Cristo. Lembra que quando Jesus, ele verteu sangue na cruz, o que aconteceu com o véu que estava lá no templo? Ele se rasgou, de baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo. Ele não foi de baixo para cima, para não falar que foi o homem que fez. Ele veio de cima para baixo, para falar que quem fez foi Deus. Deus, ele rasgou o véu. Aquele véu que estava sendo rasgado era uma representação do quê? Da barreira, da inimizade que estava caindo. Lá no templo, o que caiu foi o véu, mas no mundo espiritual, o que caiu foi a barreira da inimizade, foi o muro da inimizade. Deus, ele rompeu o muro e fez o que comigo? Fez o que com você? Nos atraiu para ele, nos trouxe para a presença dele, pois ele é a nossa paz, e ambos fez um. Ambos fez um. Não estou entendendo, pastor. Então eu te explico. Você e Deus são um, pelo poder do sangue de Jesus. Ele é a nossa paz, gente. Você tem que ter paz, você não tem que ter culpa. Tem culpa quem não tem paz. Tem culpa quem não crê no sangue. Mas quem crê no sangue está em paz, vive em paz. E não tem ninguém que vai tirar sua paz, porque a sua paz está centrada em Cristo, pela fé no sangue de Jesus. Segundo, o sangue, em primeiro lugar, restaura a nossa comunhão com Deus. Em segundo lugar, o sangue restaura a nossa paz. Acabei de falar em Efésios, mas eu vou ler outro texto, Colossenses 1:20. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, havendo ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliado consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. O que estava acontecendo na cruz, quando Jesus estava vertendo o seu sangue? Para os algozes, escárnio e morte. Mas no mundo espiritual, enquanto o sangue estava derramando, o véu estava rasgando, a barreira da inimizade estava caindo, e Deus estava, através de Cristo, reconciliando o mundo consigo. Ele estava trazendo o homem de volta para o jardim, ele estava trazendo o homem agora de volta para ele, transformando ele em um só. E melhor do que isso, ele nos deu a paz que excede o entendimento, para vivermos não mais pela culpa, e sim por sua doce paz. É o sangue que proporciona tudo isso. Terceiro lugar, o que o sangue restaura? Comunhão, a paz com Deus, e ele restaura o caminho, o acesso a Deus. Olha o que Hebreus capítulo 10, 19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O santuário que outrora era bloqueado e seu acesso era restrito, apenas o sumo sacerdote entrava. No santuário, que era considerado santo lugar, sacerdotes entravam, mas no santuário chamado santo lugar, só um entrava.
e uma vez por ano, o sumo sacerdote. Ninguém mais podia entrar. E preste muita atenção no que eu vou te dizer. Toda vez que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele só podia entrar se tivesse sangue nas mãos. Se ele não tivesse sangue, ele não seria aceito por Deus. Deus fazia com que o sangue vertia, ele entrava com o sangue na mão e entrava no Santo dos Santos. Aquilo já estava mostrando para mim e para você, só é possível ter acesso ao caminho, só é possível ter acesso a Deus por meio do sangue de Cristo. Este sangue foi vertido, o véu se rasgou e todos nós com ousadia, confiança, podemos entrar na presença do Senhor todos os dias, ou durante toda a nossa vida. Então o sangue, ele restaurou a comunhão, ele restaurou a paz com Deus, e ele restaurou o caminho e o acesso a Deus. Hoje você não precisa derramar mais sangue para entrar na presença de Deus. Hoje você precisa crer no sangue para entrar na presença de Deus. Pastor, eu não creio no sangue, então Deus não vai te receber. É por isso que tem gente que não tem comunhão com Deus até hoje. Está na igreja, mas não tem comunhão com Deus. Está na igreja, mas não tem paz com Deus. Por que não tem paz? Porque não crê no sangue. Se não crê no sangue, o caminho ainda está fechado para ele. Aí ele espera que a religião rompa o caminho. Aí ele espera que o curso rompa o caminho. Ele espera que a teologia do pastor X rompa o caminho. Ele espera que a teologia tal rompa o caminho. Nenhuma teologia rompe o caminho, nenhum curso rompe o caminho, nenhuma religião rompe o caminho. Só o sangue de Jesus. É só crer e você terá acesso à presença do Senhor. Vamos partindo para o encerramento. Sexto lugar, o sangue triunfa. O sangue triunfa. O sangue de Jesus nos dá vitória. Ele não apenas perdoa, ele não apenas santifica, ele não apenas justifica, ele não apenas restaura, ele também nos dá vitória. Vitória sobre quem? Sobre Satanás. Olha aí, dá vitória sobre o diabo. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz assim: eles o venceram. Eles quem? Os crentes, os que esperam em Cristo, o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram sua própria vida, porque quem ama o sangue não precisa mais amar sua vida. O sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, e o testemunho da sua palavra são suficientes para nos fazer vencer Satanás. Olha só, querido, por isso que a gente precisa crer no sangue, porque quem crê no sangue vive pelo sangue. Quem crê no sangue morre pelo sangue, o sangue de Cristo. Você vive pelo sangue, morre pelo sangue, e Satanás não tem poder sobre sua vida, porque o sangue de Jesus vertido na cruz te capacita a vencer Satanás. E porque tem gente brigando com o diabo até hoje? Tem gente brigando com o diabo até hoje, porque não crê no sangue. Por isso que ele briga com Satanás todo dia. Por quê? Porque ele não crê que já venceu o diabo pelo sangue. Pastor, mas o diabo não nos tenta? Sim, você tem que brigar contra a tentação. Mas o diabo não promove ciladas? Sim, você tem que brigar para não cair. Mas o diabo ele não se levanta? Sim, mas você tem que brigar contra ele. Você tem que se manter firme no testemunho, porque ele vai cair. O que a Bíblia fala? Resistir o diabo. Não é para brigar com ele, é só resistir, e ele vai fugir. Pegou ou não? Não precisa brigar com ele, é resisti-lo. E como é que eu resisto Satanás? Me revestindo das armas da luz, dando testemunho do Evangelho. E o diabo pode rosnar o que quiser. Outro dia eu vi um vídeo, irmão, de uma criancinha atrás do vidro, assim, e um leão, bravo, e batia a pata no vidro, e a criança serena,
tranquila. E o bichão ia no vidro e ela lá atrás do vidro só olhava para ele assim. É você, o sangue é o vidro. Ele te cobre, Ele te protege, Ele te guarda, Ele te capacita. Só dá testemunho, continua sua marcha, continua avançando. Você crê, o capeta vai se levantar de um lado, ele vai se levantar do outro, ele vai querer, mas ele só vai rosnar, porque o leão da tribo de Judá está com você. É o sangue dele que te capacita a vencer o diabo e todas as hostes espirituais da maldade. Creia nesse poderoso sangue de Jesus. O sangue de Jesus ainda fala, Hebreus capítulo 12, versículo 24, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel fala. Lembra que quando Caim mata Abel, o sangue de Abel falou, e Deus disse, o sangue de Abel, que se verteu, ele ainda fala. Isso significa o quê? Que aquele sangue inocente, que foi morrido, que foi morto por Caim, ele estava testificando da sua inocência. Cristo inocente morreu para nos perdoar, e esse sangue fala até hoje. E ele fala o quê? Ele comunica o quê? Ele comunica perdão, ele comunica proteção, justificação. Esse sangue comunica a intercessão por sua vida. O sangue foi vertido para você ter perdão e paz. Último lugar, o sangue de Jesus estabeleceu uma nova aliança. O sangue de Cristo, ele alterou a aliança antiga e estabeleceu uma aliança nova. A antiga aliança foi selada com sangue de animais, mas a nova foi selada com o sangue de Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 20. Mais uma vez eu faço menção da ceia. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. A aliança que estava sendo firmada diante dos discípulos era mediante o sangue. Até ali, a Páscoa judaica era celebrada. Lembrando que a Páscoa judaica foi celebrada e determinada pelo derramamento de sangue. Lembra do sangue que era aspergido nos umbrais daquela porta? Quando o anjo da morte, ele passava e olhava o sangue nas umbrais da porta, o que o anjo fazia? Pulava, passava por cima. Daí vem o termo Páscoa, pesarrar, passar além da marca, passar por cima. Então aquele anjo passava quando ele via o sangue protegia a casa, o sangue, ele guardava a casa. A Páscoa judaica representava a antiga aliança, que também tinha sangue. Então Jesus estava dizendo o seguinte: igualmente, até aqui vocês comemoraram a Páscoa, onde o sangue foi derramado e vocês foram poupados. Hoje eu mostro para vocês a nova aliança. Essa nova aliança não será mais firmada no sangue do Cordeiro que morria por vocês, mas no meu próprio sangue. Eu vou verter esse sangue, e quando ele for derramado até a última gota, ele será derramado em favor de vocês. É por vocês que eu estou morrendo. E quando isso acontecer, vocês vão meditar na minha morte todos os dias que vocês se reunirem. Antigamente, todos os anos, as famílias se reuniam em volta da mesa. O pai contava como a Páscoa judaica acontecia, como Deus tirou aquele povo do Egito, como o anjo livrou o seu povo. Aí Jesus falou a mesma coisa, só que vocês não vão falar da Páscoa judaica, vocês vão falar do que eu fiz por vocês, vocês vão falar do sangue que eu verti por vocês. Toda vez que vocês se ajuntarem para comer do pão e tomar do meu sangue, vocês vão
precisam lembrar do que eu fiz, da minha morte, até que eu venha. Aleluia. Nunca podemos nos esquecer do poder do sangue de Jesus Cristo. O sangue altera a aliança, ele estabelece uma nova. A nova aliança que o sangue de Jesus estabeleceu é superior à aliança antiga. Tem gente que fica maravilhado com o cordeiro que morreu e o povo foi liberto pela marca do sangue. Só que você precisa ficar mais maravilhado ainda pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz por causa de você. O sangue altera a aliança para uma aliança superior e para uma aliança eterna. Hebreus capítulo 13, versículo 20. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança, a aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. O Deus de paz, o sangue da aliança, trouxe Jesus de volta para se tornar o grande pastor das ovelhas. Quem crê no sangue está debaixo da nova aliança. E agora tem um pastor só, Jesus o Cristo. Conclusão. O sangue de Jesus é o centro da fé cristã. O sangue abre caminho, purifica, liberta, perdoa, justifica, aproxima, vence o maligno, sela a nova aliança, fortalece o crente, garante a eternidade. O sangue de Jesus é suficientemente poderoso para perdoar, justificar, limpar, lavar, restaurar e nos dar acesso à presença de Deus. Nunca se esqueça, viva na certeza do perdão. Pare de revisitar os pecados que Deus já perdoou. Pare de revisitar pecados que Deus já perdoou. Creia no poder do sangue. Rejeite a condenação e a culpa. Creia no poder do sangue. Use a autoridade desse sangue sobre a sua vida contra Satanás e as hostes espirituais da maldade. Guarde a sua mente na verdade do sangue de Jesus Cristo. Nenhuma culpa ou condenação há mais em você. A ceia não é um mero ritual, é a memória viva que o sangue de Cristo estabeleceu uma nova aliança. Que Deus abençoe e que vocês sejam guardados pelo poder deste sangue e que este sangue possa frutificar todos os dias sobre a sua mente e o seu coração.